Salve Maria Puríssima, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao curso da consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Esta é a nossa 10ª aula e eu me chamo Hélio Maria. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito por que se consagrar a Nossa Senhora. Quais seriam as vantagens, por que eu deveria então fazer esta consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria? A resposta é muito simples, é exatamente para poder ter uma maior intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís o tempo todo vai bater na mesma tecla durante todo o tratado, como por exemplo no número 120. Ele diz que quanto mais uma alma se consagra a Nossa Senhora, mais essa alma será consagrada a Jesus Cristo. O próprio São João Paulo II também nos ensinou algo semelhante a isso, quando o Papa dizia que para melhor ser consagrado a Deus, é necessário ser consagrado a Nossa Senhora. Por isso, São Luís foi muito feliz quando ele escreveu no número 126 do tratado que esta consagração ela poderia também chamar-se de uma perfeita renovação das promessas do Santo Batismo. São Luís vai deixando muito claro no tratado que a maior consagração e a mais indispensável de todo, sem nenhuma dúvida, é a consagração que aconteceu no dia do nosso batismo. Então ele apresenta a consagração a Nossa Senhora como um auxílio da graça de Deus, como algo que é perfeito, um auxílio perfeito para assim também nós podermos viver de maneira muito melhor a nossa consagração a Jesus. Então não há dúvida que de fato Nossa Senhora é necessária para nós. Ela é tão necessária que vai dizer então o beato José Alamano que a devoção mariana ela não é somente aconselhável, mas ela é necessária. No capítulo 1 do tratado, São Luís fala da necessidade que nós temos em sermos devotos da Virgem Maria. E por que, Hélio Maria, nós temos então esta necessidade de ser dela, esta necessidade de nos consagrar a ela? Como nós já estamos falando no vídeo, para melhor ser consagrado a Deus. E veja, vou usar apenas aqui alguns exemplos para que você entenda que de fato nós necessitamos da Virgem Maria. Por exemplo, no próprio tratado, São Luís cita Santo Agostinho, e Santo Agostinho nos ensina que sendo o mundo indigno de receber Jesus Cristo diretamente das mãos do Pai, o Pai deu a Nossa Senhora para que os homens pudessem receber das mãos dela. Percebeu aí a necessidade das quais nós temos desta querida mãe? E a própria igreja vai nos ensinar, por meio do ensinamento dos santos, que a maior graça que o mundo já pôde receber foi um Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Ou seja, e como que o mundo recebeu esta maior graça? Por meio da bem-aventurada Virgem Maria. Então os santos afirmam se a maior graça veio por ela, todas as outras graças também virá por meio dela. Por isso São Luís vai citar vários santos nesse livro maravilhoso do tratado, dizendo que uma vez que a maior graça veio ao mundo por ela, ela passa então a ser tesoureira das graças do Senhor. Ela passa a administrar as graças de Deus. Então não é por acaso que lá em Lucas 1, 28, o anjo olha para ela e disse: Ave cheia de graça. Se você quer graça, meu irmão, nada melhor do que se consagrar àquela que é a cheia da graça de Deus. Nada melhor do que nos entregar e recorrermos àquela que é a graça plena, a mulher plena da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Nossa Senhora, por que eu devo me consagrar a ela? Para melhor ser consagrado a Jesus Cristo. São Luís chega até a dizer também no tratado que Nossa Senhora ela é o caminho mais curto e fácil, perfeito, para chegar até nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a certeza. Você quer ter união com Jesus? É necessário então ter uma união com a Virgem Maria. E isso a gente vê nos próprios ensinamentos dos santos. Por exemplo, o beato José Alamano, que nós estamos citando aqui desde a nossa primeira aula, ele fala a respeito da lei circular. Ou seja, a lei circular seria: nós temos aqui um pontinho, ela vai e ela volta, né? Então, a lei circular é o seguinte: saímos de Deus e devemos voltar para Deus. Então, o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, explica isso muito bem.
como que Jesus Cristo veio a nós? Por meio dela. E como que nós então devemos ir a Jesus? Também por meio dela. Esta seria a lei circular. E aqui nessa linha de pensamento nós temos um pensamento maravilhoso de São Fulgêncio, que ele nos ensina que Maria Santíssima é a escada celeste do qual Deus veio aos homens e os homens sobem a Deus. Se você quer ir a Jesus, recorra àquela do qual o anjo olhou para ela e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus é com ela. Então quem encontra a Virgem Maria, de fato encontra nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito claro também lá em Mateus, no capítulo 2, a adoração dos Reis Magos. E no versículo 11 diz que quando os Reis Magos chegaram lá, encontraram o menino com a sua mãe. A mãe e o filho são inseparáveis, né? São Luís chega até a dizer, e se São Paulo escreveu nas suas cartas: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Muito melhor poderia dizer isto Nossa Senhora, porque de fato Cristo viveu nela durante 9 meses no seu ventre. Então, quem encontra a Virgem Maria pode ter certeza, encontra Jesus Cristo, porque quando você se consagra à Virgem Maria, você também está se consagrando a nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque já não é mais ela que vive, mas é o próprio Deus que vive nela. E isso é muito bonito porque os santos vão fundamentando muito bem isso, que para ser de Jesus há sim uma necessidade de ser de Nossa Senhora. Como por exemplo, Santo Ildefonso, ele dizia assim: para ser um fiel escravo do filho, eu me torno um fiel escravo da mãe. Já um outro santo tão atual, um santo próximo de nós, que foi São José Maria Escrivá, ele dizia: ser de Maria e serás de Jesus Cristo. Então, esse é o motivo pelo qual nós deveríamos então nos consagrar à bem-aventurada Virgem Maria, para melhor sermos consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio São Luís, no número 43 do tratado, ele chega a dizer: não creio que possa existir uma profunda união a Jesus e uma profunda união com o Espírito Santo se não houver uma profunda união com Nossa Senhora. Vai dizer também, olha só, o servo de Deus, o Padre Júlio Maria: nós precisamos também de uma mãe na religião. Por isso São Luís chega a dizer no tratado que na lei natural nós temos um pai e temos também uma mãe. Ou seja, fica muito claro isso que o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, nos diz, que também na religião é necessário que o homem tenha também uma mãe. E esta mãe é aquela que vai nos unir, de fato, a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é bonito, São Bernardino de Sena chama Nossa Senhora de pescoço místico, ou seja, nós sabemos já pela Sagrada Escritura, como em Colossenses 1:18, Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Então Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo, mas a Virgem Maria é o pescoço místico que une a cabeça com o corpo. A mesma coisa dizia então o Papa São Pio X. Ele dizia assim, que a Virgem Maria tem a missão de unir a cabeça com o corpo, e essa função é de um membro chamado pescoço. Por isso, veja com esses exemplos que, de fato, nós precisamos da bem-aventurada Virgem Maria para poder, de fato, nos consagrar a Deus de uma maneira tão perfeita. Algo muito bonito, no número 120 do tratado, São Luís fala que a consagração mais perfeita é aquela que nos leva a nos conformar com Deus. O que seria se conformar com Deus? Se conformar significa, nesta leitura do tratado, o que São Luís quer dizer com isso? Significa tomar a forma. Então, a consagração mais perfeita, a devoção mais perfeita a Deus é aquela que nos leva a tomarmos a forma de Deus. E onde Deus foi gerado? No ventre dela, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é formado no ventre dela, e por isso então, no próprio tratado, São Luís também cita Santo Agostinho, que chama Nossa Senhora de forma de Deus. Quando você se consagra a Nossa Senhora, você está entrando nessa forma. Então não há um lugar tão perfeito
quanto o ventre de Nossa Senhora, que nos leva a nos conformar com Deus, ou seja, a ter a mesma forma de Deus. E esses exemplos nos mostram, então, por que eu deveria me consagrar a Nossa Senhora, né? Essas são as explicações em que São Luís vai dando no tratado. Lógico que eu estou pulando aqui muitas coisas, até para que o nosso vídeo não fique tão longo assim. E outra coisa que São Luís diz, para a gente já terminar essa nossa aula de hoje, São Luís diz que aquele que quer ter o fruto deve ter a árvore que produz o fruto. Então entenda isso, Nossa Senhora nos é necessária. Por que se consagrar à Virgem Maria? Para melhor se consagrar a Deus. Por que então se consagrar a Nossa Senhora? Para poder estar unido a Deus de uma maneira muito perfeita, usando o mesmo caminho pelo qual Ele veio a nós, nós usamos também este caminho para ir a Ele. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.